Bom dia, bom dia, bom dia, Clube 459. Muito bom dia para você. Domingão e nós já estamos ao vivo aqui hoje. Bom dia para todos vocês que já acordaram. Hoje é domingo e você está fazendo desse domingo a sua segunda-feira. Excelente dia para você, excepcional dia para você. Já coloca aí, estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Estamos ao vivo. Então já coloca aí para mim, estamos ao vivo, digita isso aí para mim, já atualiza aí a sua página, já deixa o seu like aí, você que já chegou, já está aqui com a gente, fala assim, estamos ao vivo, já digita isso aí e vamos tracionar esse vídeo, vamos entregar esse vídeo para mais pessoas. Posso contar com você ou não? Você que é um governante, você que é um reinante, você que é um embaixador do reino, me ajuda aí, me ajuda não, né? Ajuda as pessoas que estão aí, que precisam receber receber esse conteúdo, e você vai ser usado para isso. Você vai transbordar, você vai ajudar a entregar a mensagem. Então, você ajuda a entregar a mensagem, dando o seu like, você ajuda a entregar a mensagem, entregando através desse aviãozinho aí, compartilhando com alguém. Então, bora, já compartilha com alguém aí, nós vamos de Salmo 34 hoje. Salmos 34 hoje. Desfrutando da bondade de Deus. Uau! Uma das coisas que a gente aprende com Davi é que ele saía do nível da teoria e ia para a prática. Ele saía da teoria e ele ia para a prática. Todos os dias é um dia de você praticar uma experiência nova, praticar uma experiência nova. Não viva só de teorias. Decida ser alguém que vive também da prática, da prática, da prática, da prática. Ou seja, desfrutando, aproveitando da bondade. Aproveitando da bondade, desfrutando da bondade. Fala assim, eu vou viver experiências novas. Você precisa viver as suas experiências novas. Construir as suas experiências novas. Então, bora compartilhar essa mensagem aí. Já encaminha lá dentro do seu grupo de WhatsApp, do seu grupo de transbordo. Já manda lá para que a gente possa despertar as pessoas para esse dia. Domingão, e a gente não para por nada. Nós estamos aqui juntos para mais uma manhã de ensino, para mais uma manhã de aprendizado. Mais uma manhã que a gente vai fazer o que tem que ser feito, mais uma manhã que a gente vai aprender o que precisa aprender para ir para a próxima fase. Aprender coisas novas para ir para a próxima fase. Então, bora construir as nossas experiências, bora construir juntos a nossa próxima fase. Bora fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, já digita aí Salmos 34. Salmos 34 é a nossa aula de hoje. Vamos ver o que foi reservado para nós aqui para aprender com Davi. Bora lá. Bora ver o que esse cara, conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele traz para nós aqui nessa manhã. Salmos 34. Bora ver o que foi preparado, reservado para nós aqui nessa manhã. Salmos 34. Olá, direto de Portugal. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Olá. Bora acordar o povo. Bora chamar o povo para mais essa manhã. Vamos lá. Salmo 34 diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, Davi ele era como nós. Davi, assim como eu e você, Davi, assim como a gente, ele passava por várias coisas. Davi passava por várias circunstâncias, por várias situações, e tem algo que ele vem nos ensinando a cada dia. Ele fala assim: olha, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Ou seja, quando você entende que todas as coisas cooperam para o seu bem, você precisa também entender que você vai viver uma vida de gratidão. Você vai construir a sua vida baseado nessa gratidão. Nessa gratidão.
E ele fala assim, ó, eu vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, ou seja, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A gratidão, ela multiplica o pão. A gratidão foi um princípio usado por Jesus para multiplicar os pães naquela passagem tão conhecida por nós. E eu e você, a gente tem que entender que essa gratidão precisa estar continuamente nos nossos lábios. A gente precisa ser pessoas agradecidas, a gente precisa ser pessoas que se envolvem com essa gratidão todos os dias da nossa vida. A gente precisa exercitar a gratidão. E ele fala assim, olha, eu vou ser grato ao Senhor em todo o tempo. Essa era uma grande arma de Davi. Essa era uma grande arma de guerra que Davi tinha. Davi, ele enfrentava várias batalhas e vencia essas batalhas porque ele usava a arma da gratidão. Ele aprendeu a desenvolver a arma da gratidão. Ele aprendeu a viver na arma da gratidão. Ele falou assim, eu preciso ser grato todos os dias. Eu preciso ser agradecido em todo o tempo. E quanto mais grato eu for, mais eu vou desfrutar daquilo que é a bondade do Pai. Ou seja, muitas vezes você não tem vontade, você não está com disposição, você não está com coragem, mas você fala assim, eu preciso entregar a minha melhor canção. Eu preciso entregar uma canção aqui para ele, eu preciso entregar um louvor aqui para ele. Por quê? Porque eu preciso expressar a minha gratidão. A minha gratidão. Então, deixa eu te falar, exerça isso na sua vida todos os dias, exerça a sua gratidão. Exerça a sua gratidão. Davi era alguém que era grato. Davi, ele tinha descoberto, na verdade, esse poder. Você já me ouviu falar aqui, ele construiu uma tenda para fazer só adoração. Para fazer só adoração, ou seja, ele experimentava da presença todos os dias. Ele experimentava da vida com Deus todos os dias. E isso fazia dele um cara que derrotava grandes gigantes. Ele derrotava grandes adversários. Davi, ele não perdia guerras. Por quê? Porque ele estava sempre com o coração agradecido. Sempre com o coração agradecido. Quanto mais grato você for, mais vitórias você vai ter. Quanto mais grato você for, mais multiplicação você vai viver. Quanto mais grato você for, mais próspero você vai se tornar. A prosperidade, ela precisa estar nos seus lábios todos os dias da sua vida. Por quê? Porque a prosperidade, ela vem junto com a gratidão. Então você fala da prosperidade, porque a prosperidade faz parte da sua vida. Você fala da prosperidade, você vive a prosperidade, porque ela anda junto com a gratidão. Com a gratidão. Quanto mais agradecido você for, mais próspero você vai se tornar. Verso 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Ou seja, os humildes eles gostam de ouvir a instrução. Os humildes eles se alegram na instrução. Os humildes eles têm alegria em receber instrução. Deixa eu te falar. Você tem alegria na instrução? Você se alegra na instrução? Você tem alegria em ouvir coisas que você precisa ouvir? Você precisa verdadeiramente se alegrar. Se alegrar, ele fala assim, a minha alma se alegra em Deus. Muitas vezes a sua alma ela está abatida, ela está cansada, ela está sobrecarregada por conta das coisas que você tem passado, das coisas que você tem vivido. E o que você precisa fazer? Exercitar a sua gratidão. Ou seja, fala assim, olha, eu estou vivendo coisas que eu não gostaria de viver, mas eu ainda estou melhor do que eu merecia estar. Existe uma bondade que te cerca todos os dias. Quanto mais você se alegrar na sua vida, mais você vai desfrutar de coisas novas. Você tem a capacidade de mudar os seus ambientes. Quando você muda os seus ambientes, você muda a sua frequência, você muda as pessoas que você acessa, você muda os seus resultados. O ambiente é algo extremamente poderoso. O ambiente é algo extremamente forte. Davi, ele gerava um ambiente todos os dias, o ambiente da bondade, que é o ambiente da presença. Quando você desfruta da presença, você renova o seu coração todos os dias. Você renova a sua vida todos os dias. É um lugar onde você sai de lá renovado, renovado, renovado.
para viver as coisas que foram reservadas para você, preparadas para você. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Você sabe que a gente vive buscando o segredo do sucesso. A gente vive buscando o segredo para ser próspero, a gente vive buscando o segredo para ter uma vida exponencial, para ter uma vida acima da média. E existem, sim, muitas técnicas. Existem muitas técnicas. Existem muitas técnicas. Existem muitas coisas que você pode aplicar na sua vida, no seu dia a dia, para mudar a sua história. Para mudar a sua história, para mudar os seus resultados. Existem, sim, muitas coisas. Existem muitas ferramentas. Mas posso te falar a verdade? Quando a gente olha para Davi, não tem como a gente desprezar aquilo que era mais importante para ele. Não tem como a gente desprezar. Então, Davi, ele era um valente. Davi era um general. Davi era um rei. Davi era pai. Davi era marido. Davi desempenhava várias funções. Davi era líder de um exército. Davi era um cara de honra. Davi era um homem de verdade. Davi era um cara que não se cansava. Davi, ele fazia coisas assim extraordinárias. Davi era um treinador. Ele treinava pessoas, ele treinava pessoas. A gente vê na história que ele treinou homens endividados, amargurados, entristecidos. Davi fazia coisas extraordinárias. Davi vivia coisas extraordinárias. Mas se tem uma coisa que ele nunca perdeu, foi a essência dele da adoração. Foi a essência dele da adoração. Davi fazia muitas coisas extraordinárias, mas tinha algo que ele nunca deixava de lado, tinha algo que ele nunca abandonava, que ele nunca perdia, a essência de quem ele era. A essência de quem ele era. Sabe, muitas vezes você fica procurando os códigos do sucesso e as pessoas, elas têm uma resistência para aceitar que o segredo do sucesso de verdade está no nome daquele que nos chamou. O sucesso de verdade está na obediência daquele que nos chamou, na obediência daquele que nos tirou do lugar de onde a gente estava e nos transportou para um outro reino, o reino do seu amor, o reino do seu filho. É preciso que a gente entenda esse segredo de Davi, que a gente perceba esse segredo de Davi, de falar assim, qual que é o segredo dele? É a intimidade. Qual que é o segredo dele? É a comunhão. Qual que é o segredo dele? A essência dele. Qual que é o segredo dele? É viver na verdade. Qual que é o segredo dele? É adoração. Qual que é o segredo dele? É engrandecer o nome do Senhor. E ele fala assim, vamos adorar a ele. Vamos adorar a ele. Vamos exaltar o nome dele com toda a força. Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Esse era um segredo de Davi. Existem muitas características de pessoas que prosperam, que rompem, que avançam, mas Davi sendo um rei, sendo um general, sendo um embaixador, Davi fazendo tantas coisas, aquilo que mais mantinha o coração dele em pé era a intimidade que ele tinha com o Pai. Quanto mais intimidade você tiver, mais força você vai alcançar. Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem tá aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Ou seja, não dá para desprezar essa tática de Davi. Essa tática de Davi, muitas vezes a gente acha que
isso é pequeno, isso é algo sem sentido, isso é algo sem valor. Você sabe que no desenvolvimento humano, todas as pessoas, elas ensinam algo. Elas falam assim, olha, você, para alcançar coisas superiores, você precisa acreditar em um ser superior. Acredite que existe alguém superior a você. Existe alguém mais elevado do que você, existe alguém maior do que você. E quando você tem contato com esse alguém maior, quando você contempla esse alguém maior, quando você tem comunhão com esse algo maior, você se renova, você se fortalece, você aprende coisas novas. Muitas pessoas não atribuem a Deus, mas elas precisam atribuir a alguém maior para terem um resultado maior. Sabe, isso também vale para os nossos relacionamentos comuns aqui da Terra. Para você ter, presta atenção nisso, para você ter resultados maiores aqui na Terra, a gente vive falando isso aqui, muda o seu ambiente. Ambiente muda a frequência. Quando você muda o ambiente, você muda a frequência. Quando você muda a frequência, você muda resultado. E aí você consegue chegar onde você queria, no resultado. O resultado é o que você busca, o resultado é o que você quer, o resultado é o que você deseja, o resultado é o que você anseia. Então veja, todas as pessoas que têm resultado, elas acreditam em algo maior. Qual que é o nosso problema? Que a gente conhece esse que é o maior dos maiores. A gente conhece o que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a gente não vive essa conexão com Ele, a gente não vive esse contato com Ele, a gente não aproveita e não desfruta dessa essência junto com Ele. Então, quando a gente busca Ele, a gente eleva a nossa frequência. Então, peraí, se eu consigo mudar o meu resultado, mudando o meu ambiente com pessoas aqui da Terra, então eu vou participar de uma imersão, eu vou participar de um treinamento, eu vou participar de um evento de network. Como que eu posso participar dessas coisas? Como que eu posso viver essas coisas e eu desprezo que a minha intimidade com o Rei dos Reis não vai mudar os meus resultados? A minha intimidade com o Senhor dos Senhores não vai mudar o meu resultado. Então você precisa andar nessa frequência elevada do céu, andar nessa frequência elevada das regiões celestiais. Imagina você se encontrando com esse Deus todo-poderoso todos os dias, renovando as suas forças, renovando a sua alma, igual ele falou, renovando o seu vigor, acessando novos níveis de sabedoria, acessando novas estratégias, acessando discernimento, acessando entendimento. Imagina em quem você vai se tornar. É que muitas vezes a gente chega por um aspecto meramente religioso e obrigatório, fala, não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Se eu te falar, você não precisa fazer nada. Você tem que se sentir apaixonado por aquilo que você faz. E quando você faz de verdade, junto com ele, na presença dele, você se torna uma outra pessoa, verdadeiramente, você transforma os seus resultados. Verso 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, o que Davi está falando? Poxa, o cara era rei. Lembra disso? O cara era rei, o cara era rei. Ele era maior do que todos nós que estamos aqui ouvindo, naturalmente falando. Ele ocupava uma posição que nenhum de nós temos hoje. Ele era rei de uma nação. Ele era o representante máximo de uma nação. De uma nação. E ele está falando assim: busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me dos meus temores. Livrou-me dos meus temores, ou seja, tem vezes que você tem temores, que você tem medos, que você tem receios, que você tem traumas, dificuldades, e você precisa ir para ele e falar assim: olha, eu já busquei ajuda em outros lugares,
mas eu só vou resolver isso aqui com o Senhor. Eu só vou resolver isso aqui contigo. Eu só vou resolver isso aqui realmente entregando tudo nas tuas mãos e desfrutando dessa vida e dessa presença única. Davi está falando assim, olha, busquei. E ele fala busquei. Ou seja, é uma experiência. Busquei é uma experiência. Busquei e aconteceu. Quando eu busquei, eu encontrei. Quando eu busquei, ele me acolheu. Quando eu busquei, ele estava lá me esperando. Muitas vezes você vai ter momentos que você vai buscar alguém aqui na Terra e você não vai achar. Mas existe uma presença reservada para você. Existe um acesso reservado para a sua alma, que é na fonte. E quando você acessa essa fonte, você vive coisas extraordinárias. Extraordinárias, extraordinárias. Você vive experiências extraordinárias, acima da média, fora dos padrões da Terra. Coisas que homens não podem fazer, ele vai fazer por você. Ele vai realizar por você. Ricardo, por que a gente não vive isso? Por que eu não vivo isso, Ricardo? É porque você ainda não praticou a presença. Você precisa praticar, você precisa ter experiências, investir tempo, investir tempo. Davi investia tempo. Davi investia tempo. Por que ele chegou a ser conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele investiu tempo para conhecer a Deus. Ele investiu tempo para conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ganha o coração dele. Assim é com as pessoas também. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você sabe o que vai dentro do coração dela. Mais você sabe o que vai dentro do coração dela. Verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ô, Ricardo, eu não quero ser envergonhado, mano. Eu quero ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. Muito bom. Tem um recado aqui para você. Contempla ele e você vai ser iluminado. Ou seja, se você contemplar ele, você vai ter luz. Se você contemplar ele, você vai ter direção. Se você contemplar ele, você vai ficar espantado, admirado e vai falar assim: eu preciso entender mais sobre esse Deus. Você acha que acordar todos os dias às 4h59 é suficiente? Não. Não é suficiente. Sabe por quê? Aqui você está aprendendo. Aí você precisa pegar o que você aprendeu aqui e praticar. Praticar. Você precisa ir para a prática. Então você está recebendo uma instrução. Você está vivendo uma instrução. Você pode ter uma medida de experiência aqui? Pode. Você tem uma medida de experiência aqui. Você pode estar me ouvindo e dentro do seu coração você está percebendo. Você está praticando a presença. Mas isso aqui pode ser só uma teoria também. E a teoria, pela teoria, não resolve nada. Você precisa de ter uma experiência. Você precisa ter uma experiência. Mas qual que é a grande questão? Para você ter essa experiência, você não precisa de um lugar específico, porque você se tornou o lugar. Então, quando você se tornou o lugar, você tem experiência em qualquer lugar. Porque aonde você estiver, você vai praticar a presença está ali com você. Você não depende de um local físico. Você não depende de estar dentro do seu quarto, como a gente aprendeu por muitos anos. Ah, está dentro do meu quarto com a porta fechada. Deixa eu te falar. O seu quarto se tornou seu coração. A própria palavra diz que Jesus está à porta e bate. Ricardo, buscar a Deus tem que ser de joelho? Não. Não, buscar a Deus tem que ser com o coração rendido, não com os joelhos dobrados. Tem muita gente que dobra o joelho, mas não rende o coração. O que resolve? Não resolve nada. Uma posição física não resolve nada. Não muda nada. Não muda nada. Você precisa não é curvar os joelhos, é curvar o coração. É curvar o coração. Ou seja, onde estiver o meu coração, ali vai estar também o meu tesouro. Não adianta você estar dentro do seu quarto, com a porta fechada.
Não adianta, não adianta. Não adianta você estar de joelho se o seu coração não está rendido. Não resolve nada você dobrar os joelhos. Sabe, você precisa curvar o seu coração e falar assim: meu coração está entregue. Meu coração está entregue. Meu coração está entregue. Meu coração está entregue. A gente precisa fazer isso. Curvar o nosso coração todos os dias, é contemplar. Contemplar é olhar com admiração, com respeito. Com respeito. Com respeito. Bora, você que não deu like ainda, já deixa o seu like aí. Já deixa o seu like, você que ainda não compartilhou, já compartilha essa mensagem, já entrega para alguém. Já ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Ela vai chegar mais longe para que ela chegue mais perto do coração de alguém nessa manhã. Mais perto do coração de alguém. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Olá, Jonathan, antes de você falar, eu já respondi. Antes de você falar, eu já respondi a sua pergunta. Eu acabei de responder a pergunta que você fez aí de Mateus. A porta é o seu coração. A porta não é mais um lugar físico. Não é. Eu falei isso em uma outra live, mas eu vou falar de novo. Imagina se você estiver na sua empresa e precisar acessar Deus, como que você vai fazer? Imagina se você estiver fora de casa e precisar acessar Deus, como que você vai fazer? Imagina que você está em qualquer outro lugar e você não tem como entrar como você não tem como entrar no seu quarto. Entra no seu quarto. Então, se eu estiver no hotel, eu não posso entrar no meu quarto, porque é o meu quarto. Senhor, dizeis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta está dentro do seu coração, a porta não é a porta do seu quarto. A porta não é a porta de um horário físico. Horário para orar, Paulo fala orar em todo tempo. Orar em todo tempo. Orar em todo tempo. Orar em todo tempo. Não tem horário, não tem lugar. Você que vai determinar quanto tempo você vai investir com esse que pode mudar a sua história e pode remir o seu tempo. Quanto tempo? Quanto tempo você vai investir? Quanto tempo você vai investir? Ele fala assim, olha, eu clamei e ele me livrou de todas as minhas tribulações. Orar é falar com Deus? Sim, mas é ouvir também. É ouvir também. Por que muitas pessoas não têm a experiência que precisavam ter para mudar? É você entender que você está buscando é ouvir. Você podia entender isso hoje. A oração é você ouvir, não é você ficar falando só. O exemplo prático de busca é você orar. É você procurar Deus até você achar dentro de você, é você perceber a presença que está aí dentro. É você perceber a presença. Qual que é o problema? É que muitas vezes a gente faz a nossa oração como uma simples reza. O que é uma reza? É uma vã repetição. Eu repito todos os dias, é um ritual. Ritual não gera transformação. O que gera transformação é a contemplação. E a contemplação, ela não tem script. A contemplação, ela parte de um coração. Ela parte de um coração. Como ouvir Deus orando? Ficando em silêncio. É igual uma conversa com outra pessoa. Para você ouvir alguém, você tem que parar de falar. O nosso problema é que a gente fala demais e ouve de menos. Então a gente precisa investir tempo parado para ouvir. Parado para ouvir. Não sei se você entendeu, ele fala assim, contemplar. 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 O que é contemplar? Não é você ficar falando. Contemplar é você ficar admirando. Enquanto você olha e admira, você é transformado.
Enquanto você olha e você admira, você fala assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo mudado, eu estou sendo transformado. A contemplação gera transformação, é uma loucura isso para nós. Mas é a maneira de Deus fazer. É a maneira de Deus fazer. Quanto mais você contempla, mais você transforma. Mais você transforma. É você investir tempo ouvindo. É você investir tempo ouvindo. Acesse o Kairos com o coração. Isso mesmo. Você acessa o Kairos com o seu coração. Seu coração tem esse poder. Desde que ele esteja limpo, desde que você não esteja carregando ninguém aí dentro. Se o seu coração estiver sujo, você não vai acessar. Se tiver mágoa, aí dentro tiver raiva, se tiver rancor, se tiver amargura, você não vai conseguir acessar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, existem anjos disponíveis para você. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Quando você teme a Deus, você tem proteção. Quando você teme a Deus, você está seguro. Você está seguro. Você está seguro. Você está seguro. Ou seja, você precisa executar essa segurança, viver essa segurança. Viver essa segurança. Isso aqui eu acho impressionante. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede. O que é o grande problema? Teoria. Teoria sem experiência. Teoria sem experiência. O que você tem que fazer para viver essa experiência de verdade? Sair do nível raso da teoria e ir para a prática. Sair do nível raso da teoria e ir para a verdadeira prática. Existe uma prática que você tem que viver. Essa prática da contemplação, essa prática desse acesso, essa prática de você mentalizar as coisas que estão lá no futuro e acessar elas. Você pode acessar o Kairos quando você alinha o seu coração com a sua alma e você fala assim, a gente vai chegar lá no lugar onde Deus quer que a gente chegue. E você usa a sua mentalização para acessar essas coisas, para sentir isso, para viver isso. Ele está falando aqui, olha, provai e vede. Quais são as experiências que você tem? Quais são os testemunhos que você carrega? O que você pode compartilhar que você já provou e viu? Primeiro vem provai e depois vem vede. Ou seja, você tem que provar, experimentar, a experiência é o que você tem que buscar. Você tem que buscar a experiência, mas eu não estou nem falando de experiências extraordinárias e espirituosas que as pessoas têm. É experiência no seu dia a dia. Experiência no seu dia a dia. Experiência no dia a dia. Quais são as suas experiências no seu dia a dia? O que você tem feito? Como que você tem transformado os seus ambientes, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios? Os seus colaboradores, como que você tem transformado isso? Através de uma experiência. Ou seja, muitas pessoas só têm a teoria, elas não provam, elas não veem. Se você não provar, você não vai ver. Deus está nos chamando para provar, para experimentar. Ter experiência de verdade. Ter experiência de fato. Ter experiência de fato. Ou seja, nada de teoria. É hora de partir para a prática. Fala assim, eu vou partir para a experiência. Escreve isso. Eu vou partir para a experiência. Eu vou partir para a experiência. Partir para a experiência. Partir para a experiência. Chegou a hora de você ter suas experiências. Para você ir para o próximo nível, você tem que subir as suas experiências. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você vê que ele está prometendo algo para mim e para você. Ele está prometendo algo para nós que muitas vezes passa desapercebido na nossa vida. Se a gente buscar ao Senhor,
Se a gente buscar o Senhor, a gente vai ser suprido. Ele está falando aqui, ó, os leãozinhos sofrem, passam necessidade, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Isso aqui que é interessante. Isso aqui não é algo místico, isso aqui precisa ser algo prático para você. Só que existe um ponto aqui que a gente precisa configurar na nossa cabeça. Existe um ponto que a gente tem que configurar na nossa mentalidade. Que ponto é esse? Ele está falando assim, olha, se você busca Deus, você vai viver coisas extraordinárias, ou seja, bem nenhum lhe faltará, não vai faltar bondade e também não vai faltar bens, ou seja, não vai faltar recurso, não vai faltar nada para você. Quando você busca, você não tem falta de nada. Qual que é o problema? O que está desalinhado muitas vezes aí na sua cabeça? É que você pensa que buscar é igual a não fazer nada. Então presta atenção. O que Davi está falando? Ele está falando assim, olha, eu sou um valente de guerra. Eu sou um cara que vai para a luta, eu sou um cara que vai para a peleja. Eu sou um rei e eu exerço a minha função, eu exerço o meu papel. Só que ele está dizendo assim, ó, quando eu busco a Deus, não é que as coisas acontecem automaticamente, não. Não é esse o problema. Na verdade, esse é o problema. É quando você presume que buscar a Deus resolve tudo. Mas se você busca a Deus, o que acontece quando você busca? A sua alma se renova, você se enche de força, você se enche de vigor, você se enche de pujança. Aí quando você busca ele, você se enche dessas coisas todas, você começa a construir novos resultados. Por quê? Porque você está mais forte, você está mais corajoso, você está revigorado, a sua alma não está mais abatida, você não está mais entristecido, você não está mais aflito. Então, o que você tem que fazer? Você precisa entender, você buscou aqui, você acessou aqui, você encontrou aqui, agora você precisa pegar isso e viver essas coisas e colocar isso em prática. Porque não faz sentido, eu vejo muitas pessoas que elas acessam a presença de Deus e ficam paradas, mortas, esperando Deus fazer alguma coisa. Quando você sai dessa vida e dessa presença, quando você sai dessa vida e dessa presença, você consegue fazer coisas que você não fazia, construir o que não construía, falar como nunca falava, compartilhar o que não compartilhava. Vanderlei tem um testemunho. Abre o seu Instagram e compartilha, Vanderlei, para que todas as pessoas possam ouvir. Dá o seu testemunho, grava esse testemunho, libera aí no seu Instagram para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Compartilha aquilo que você está vivendo, compartilha aquilo que você está recebendo, compartilha aquilo que você está passando. Sabe, não confunda a presença de Deus com não fazer nada. A verdade é que quanto mais você acessa a presença, mais você vai ter força para viver coisas extraordinárias. Não é assim, quanto mais eu acesso a presença, mais parado eu fico e fico esperando. Não. A prosperidade que você tanto deseja é quando você pega a presença e você aplica a força da presença na sua vida. Você gera as suas experiências. Você gera as suas experiências. Então você precisa viver essas experiências na prática. Qual que é o problema? É que a gente sai daquele momento de conexão com Deus, assim, extasiado, maravilhado, assim, né, uma coisa linda, mas sai dali e não faz nada. Quando você sai desse momento fortalecido, você tem que usar toda a sua força na terra para fazer coisas que você nunca fez. Você consegue entender que não faz sentido. Não faz sentido você sair da presença fortalecido, sair da presença assim animado, sair da presença depois de ter contemplado e ficar sem fazer nada. Você precisa usar esse acesso à presença, esse renovo da presença para fazer coisas que nunca fez, para construir o que nunca construiu, para abrir empresas que você nunca abriu, para viver ideias que você nunca viveu, para ir para lugares que você nunca foi. Não faz sentido você visitar um Deus extraordinário e continuar com uma vida comum. Não faz.
Não faz o menor sentido isso. Não faz. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te em proclamá-la. Ou seja, você quer viver bem? Se afasta do mal. Você quer viver bem? Se afasta do mal. Você quer viver bem? Anda longe de pessoas más. Você quer viver bem? Faça aquilo que está no seu coração, porque o seu coração, ele é a habitação da presença. O seu coração, ele carrega essa presença, então você tem que deixar o seu coração livre todos os dias para você acessar a presença. Você tem que deixar o seu coração livre todos os dias para você manifestar a presença. Chegou o tempo de você construir as suas experiências, mas deixa eu te falar, você tem que construir com Deus e construir aqui na terra. Construir com Deus e construir na terra. Se afaste de pessoas más. Se afaste daqueles que praticam o mal. Verso 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Olha isso aqui. Olha a conclusão que Davi chega por praticar a presença. Ele fala assim, olha, o justo clama e Deus livra ele de todas as suas tribulações. Deus livra ele de todas as suas angústias. Deus livra ele de todos os seus males. Só que você precisa praticar a presença para você viver isso que está escrito aqui. Clamam os justos. O Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Clamam os justos, e o Senhor os escuta. Um grande segredo de alguém que é justo é ter uma percepção muito clara. Ele entende aquilo que Jesus falou. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele fala assim, Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouve. E ele fala, na verdade, eu falei só por causa da multidão. Ele fala assim, graças eu te dou porque me ouve, mas eu falei só por causa da multidão, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor me ouve em todo o tempo. Só que eu falei só por causa da multidão, para que a multidão saiba. Que a multidão saiba que o Senhor me ouve todos os dias, em todo o tempo, em toda circunstância, em toda situação. Deus sempre me ouve. Davi tinha essa consciência clara. O justo tem essa consciência clara. Em todo momento. Em toda situação, em toda circunstância. Se eu falar, ele sempre vai me ouvir. Você sabe uma coisa que a gente tem que entender? A minha esposa fala muito isso para mim. Muitas vezes ela conversa comigo e ela me pede alguma coisa, ela fala algo para mim e eu entendi. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou executar. Só que muitas vezes eu não respondo para ela. E ela fala assim, você me ouviu? Eu falo, sim. Você entendeu? Eu falo, sim. Então me responde. Eu falo, é verdade. Ok, amor, eu vou fazer. Ok, amor, eu entendi. Ok, eu percebi. Ok, vamos fazer. Ok, eu vou lá. Ok, eu vou buscar. Eu vou. Então, assim, é dar o ok. Para quê? Para que você faça o outro entender que você sabe do que ele está falando e você responde a isso. Ele está falando aqui, os justos clamam e o Senhor os escuta. Quando você fala, você tem uma certeza que ele te ouve. Por quê? Porque ele te responde. Ele te responde, ele tira as aflições do seu coração. Quando Deus te responde, quando Deus te responde, quando Deus te responde, você fica em paz. Você fica em paz. Porque a voz dele acalma o seu coração, a voz dele acalma a sua alma. A voz dele te livra de todas as suas angústias, a voz dele te livra de todas as suas tribulações.
Ricardo, como podemos exemplificar quem é justo? Só tem uma pessoa na Terra que consegue ser justa, aquela que crê na justiça de Cristo. Não existe ninguém na Terra que é justo pela sua própria atitude. Não existe. Não existe ninguém que é justo por aquilo que faz. Não existe ninguém que é justo pelas suas atitudes. A palavra diz que a nossa justiça aos olhos de Deus é como o trapo da imundícia. O trapo da imundícia, nos dias de hoje, é o absorvente que a mulher usa nos dias que ela está lá, né? Nos seus grandes dias. Presta atenção no exemplo, na comparação que está na palavra. A comparação da palavra é assim: a sua justiça é um pano sujo. E para você entender por que isso foi falado lá atrás. Porque a mulher, quando ela estava nesses dias, ela era considerada impura. A mulher que estava nesses dias, ela era considerada impura, ela não podia sair para a rua, porque ela estava sangrando. Ela estava nos dias da impureza ou da purificação dela, ela não podia sair. Então, quem é justo é quem reconhece a justiça de Deus em Cristo, porque Deus não viu justiça em mais ninguém na terra. Ele falou: só tem um que é justo. Só tem um que é justo. Só tem um que é justo. É Jesus. Ser justo é ser considerado sem nenhum ato pecaminoso. Ser justo é ser considerado totalmente e plenamente justificado, ou seja, existe uma justiça sobre você. Foi aplicada uma sentença e você foi declarado. Você foi aceito. Você foi aceito. Então, quando a gente chega na presença de Deus com a nossa justiça, a gente não é aceito. Isso é muito forte você entender. Deus, ele só ouve uma pessoa na terra, o justo. E quem é o justo, Ricardo? É quem acredita 100% que o acesso foi liberado só por causa de Cristo. Quem acredita 100% na justiça que estava imputada em Jesus na cruz. Na cruz. Olá, como saber que Deus está ouvindo as nossas orações em meio a tantos momentos ruins? Os momentos ruins não mudam Deus. Os seus momentos ruins não transformam Deus. Os seus momentos ruins não afetam a Deus. Os seus momentos ruins não mudam o caráter de Deus. Os seus momentos ruins não mudam quem Deus é. É a sua percepção que muda. É o seu olhar que muda, é o seu coração que muda. Deus é imutável, Deus ele nunca muda. Deus ele nunca muda, Deus ele não se transforma, Deus ele não acorda com mau humor e fala assim: não vou te ouvir hoje. Não tem essa possibilidade em Deus. Não tem essa possibilidade. O que acontece com a gente? É que a gente não percebe. É que a gente está tão distante dele que a gente não consegue acessar a frequência dele. Aí, porque a gente não acessa a frequência, a gente acha que tem dias que ele ouve, tem dias que ele não ouve. Deixa eu te falar, ele ouve todas as vezes. É você que não está sintonizado. A frequência do céu é uma frequência como de hertz, de rádio mesmo. Não tem a rádio, você sintoniza. É 104.9 hertz. Você sintoniza a frequência da rádio. Tem várias rádios falando o tempo inteiro. Tem várias rádios falando o tempo inteiro. Qual é a rádio que o seu rádio vai conectar? Qual é a voz que o seu receptor vai conectar? Você que escolhe. Deus fala em todo o tempo. A gente é que tem que desenvolver a habilidade de perceber a voz dele. E uma das maneiras de ouvir a voz dele é calando outras vozes. Calando outras vozes. Calando a sua voz, calando a voz das pessoas que estão à sua volta, calando a voz da sua mentalidade caída. Você tem que acessar a frequência de Deus. Como que você faz isso? Poxa, é sintonizando cada vez mais a frequência vai estar mais afinada. Vai estar mais afinada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
Sabe, é ter um coração quebrantado. É ter um coração quebrantado. É você se render todos os dias a Ele. É você se entregar todos os dias a Ele. É você falar assim, pai, eu estou rendido todos os dias. Deixa eu pedir para você, seu lindo, sua linda, que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, ó. Aperta esse dedinho, aperta esse joinha, ainda compartilha com alguém, ainda dá tempo, envia essa mensagem para alguém. Você que ainda não me segue, já entra aqui no meu arroba, começa a me seguir agora, para você aprender cada dia mais. Cada dia mais. Entra aqui, ó, Ricardo S. Linhares 1. Ricardo S. Linhares 1, me segue lá. Depois daqui tem uma outra aula, tem uma outra live às 6h27. Você vai aprender muito. Você vai continuar aprendendo, mas é aprendendo para pôr em prática. Aprendendo para colocar em prática. Tenha um coração quebrantado. Tenha um coração quebrantado. Tenha um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração humilde. É um coração sensível. É um coração sensível. Cuidado ao entrar no perfil do Ricardo. Vocês não vão querer sair mais. Ai, ai. Tem um coração quebrantado. Sabe, muitas vezes eu me seguro para não chorar. Por conta do quebrantamento do coração. De falar assim, caramba, eu estou falando da coisa mais impressionante da Terra. Eu estou falando da coisa mais poderosa da Terra. Eu estou falando da coisa mais forte da Terra. E aí eu lembro de experiências que eu tive, eu falo assim, não tem como não chorar, não tem como não ter um coração quebrantado, não tem jeito. Você quebranta o seu coração em todo o tempo, para o quê? Para aprender coisas novas. Um coração quebrantado é um coração humilde que reconhece, eu nunca vou saber o suficiente na presença daquele que sabe todas as coisas. Daquele que sabe todas as coisas. Um dia Jó foi ter uma discussão com Deus, ele falou assim, Jó, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você está se achando muito inteligente, né, Jó? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você estava quando eu criei o céu? Onde é que você estava quando eu criei a terra? Onde é que você estava quando eu criei os fundamentos? Onde é que você estava quando eu separei as águas? Onde é que você estava, Jó? Me responde aí, você estava onde? Onde você estava? Onde você estava? Aí Jó não tem nem como responder, porque ele fala assim, eu nem sei onde é que eu estava. Eu nem sei onde é que eu estava. Aí ele fala assim, quem é que me deu instrução? Quem é que me ensinou? Me fala aí, Jó, quem foi que me ajudou? Sabe, esse ser, ele está te dando acesso todos os dias. Por isso que eu falo, existem muitas coisas, muitas técnicas profundas. Mas eu não sei para você, não existe mais nada que é tão profundo igual você acessar a presença daquele que pode todas as coisas, daquele que faz todas as coisas. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não existe. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Todas, 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 todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Alguém fez essa pergunta aí antes, né? Isso aqui é o que aconteceu com Jesus na cruz, é por causa dessa promessa. Nenhum dos ossos será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. Os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ou seja, nenhum vai ser condenado. Nenhum vai ser condenado. Os que confiam no Senhor jamais vão ser condenados. Quem é que confia em Deus? Quem é que confia em Deus? Quem é que confia no Senhor? É aquele que aceitou o Senhor no seu coração. É aquele que aceitou o Senhor no seu coração. E aí Jesus ele fala assim, já não há mais condenação. A palavra é clara. A palavra é clara fazendo perguntas. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, quem os acusará? Quem pode te acusar? Quem pode te condenar? Quem pode te tirar o acesso? Ninguém.
Mas é tão pesada a religiosidade, é tão pesado a religiosidade, mas é tão pesado que tem instituições religiosas que por conta de pecado eles falam para a pessoa assim: eu estou te tirando o acesso agora. Você está de disciplina e a sua disciplina é que você não tem mais acesso. Gente, eu não sei se você consegue entender, mas isso é tão pesado, tão sério, tão forte, que o cérebro da pessoa fica travado, ela deixa de acessar as coisas espirituais e a presença. Eu já ouvi tantas loucuras por conta da religiosidade, de pessoas falar assim: olha, eu tinha um acesso a Deus e eu falava em novas línguas, mas aconteceu algo comigo. E dentro da minha instituição, eles falaram assim: você não tem mais acesso a Deus. Você perdeu a sua comunhão. Você foi removido da comunhão. E aquilo é tão pesado na cabeça da pessoa, porque ela atribui tanto valor àquela liderança, muito mais do que a Deus, que Deus está falando assim: se você é justo, ninguém tira o acesso. Se você é justo, ninguém tira o seu acesso. Mas aquilo mentalmente é tão pesado para as pessoas. E eu estou te falando de coisas que eu já vi, tá? Eu já ouvi. Pessoas falam assim: meu Deus, Ricardo, eu estava há 10 anos sem acesso. Eu falo: como assim? É, porque lá onde eu congregava, as pessoas me falaram: você não tem mais acesso. Me removeram da comunhão. Me proibiram de ter comunhão. Porque eu sou um pecador. Seja muito bem-vindo. Jesus veio para o doente. Ele falou assim: o são não precisa de médico. Ninguém vai para o médico e fala assim: e aí, doutor, eu vim aqui porque já é, eu vim aqui, doutor, porque já era, eu vim aqui, doutor, porque eu estou muito bem, eu vim aqui, doutor, porque eu estou tão forte. Doutor, eu estou tão forte. Doutor, mas eu estou tão corajoso. Doutor, mas eu estou com tanta força que eu estou achando até ruim. Eu estou achando estranho porque eu estou tão forte. Eu estou tão corajoso. Eu estou com tanta disposição que eu não estou conseguindo nem dormir. Faz um exame em mim aí, vê qual que é o problema que eu tenho. Você fala: pronto, agora o Ricardo surtou. Não, só quero que você pense. Quem é que vai para o médico assim? Quem é que vai para o médico nesse estado de êxtase, de euforia, e fala assim: doutor, já é, mentalizei aqui, doutor, me ajuda. O doutor fala assim: o que foi, Ricardo? Não, eu estou tão forte, eu estou tão corajoso, eu estou tão violento que eu preciso de ajuda para dar uma parada. Para dar uma parada, para dar uma parada. Ninguém vai para o médico buscando isso. Quando é que alguém vai para o médico? Quando está debilitado, quando está doente, quando está precisando. Aí Jesus fala assim: eu vim para o doente. E aí o doente está sendo afastado da comunhão. Eu falo: meu Deus, como é que é isso? Como que a gente pode afastar o doente do médico dos médicos? Como que a gente pode afastar o doente do médico dos médicos? Eu falo assim: que loucura que é essa, meu Deus do céu? Ricardo, você podia fazer uma live falando de religiosidade. Só se fosse fechada, né? Só se fosse no Zoom. Só se fosse no Zoom. Para religiosidade não tem jeito, não dá para fazer aberta mesmo, né? Deixa eu te falar. O que você acha de um líder que coloca as pessoas no banco por 3 meses? Eu acho uma loucura. Porque nenhum homem tem esse poder. Nenhum homem tem esse poder. Nenhum homem tem esse poder. Nenhum. Na terra, nenhum tem. Ele pode tirar a comunhão sua com ele. Agora, tirar sua comunhão com Deus. Tirar sua comunhão com Deus. Não tem como. Não tem como. Alguém perguntou assim: por que Davi se fez de louco? Não sei se você consegue entender que Paulo fez a mesma coisa. Só que não está escrito que Paulo fez. Paulo deixou uma teoria. Ele falou assim: olha, eu me fiz de pobre para com os pobres, de rico para com os ricos, de louco para com os loucos, de touro para com os touros, de sábio para com os sábios. Eu me fiz de tudo para com todos. Eu fiz de tudo para com todos.
para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Tudo para com todos. Mas a gente vai falar desse episódio de Davi aí. Bora fazer o nosso boot. Já estamos aqui há 1 hora. Bora fazer o nosso boot. Bora fazer o nosso boot. Eu já vi pastor que expulsa os outros da própria igreja. Sabe por quê? Porque ele é o dono da igreja. O dia que ele entender que a igreja tem dono, ele não expulsa mais ninguém, não. O dia que a gente entender quem é o dono da igreja, vixe, a gente vai sair fora do monte de demanda que a gente entrou aí. A gente vai sair fora de um monte de demanda que a gente está entrando. Tem alguém que é dono da igreja. Deixa o dono da igreja, ele resolve essas coisas aí. Ele resolve essas coisas. Ele resolve essas tretas. Bora pro boot. Bora pro boot. Bora pro boot. Feche seus olhos aí. Bora respirar. Fica de pé aí no seu lugar, aí na sua casa. Fica de pé aí. Vamos fazer essa mentalização. Pai, nós te damos graças aqui nessa manhã. É muito bom saber que o Senhor sempre nos ouve. Como é maravilhoso saber que em todo momento, em toda circunstância, em toda situação, em qualquer local, o Senhor sempre nos ouve. Como é bom ter essa experiência do Senhor nos ouvir. Como é bom ter essa experiência de ouvir a sua voz. Como é bom ter a experiência de habitar seguro contigo todos os dias. Eu quero que você mentalize agora, você vai para uma consulta médica agora. Mentalize o consultório aí. É uma porta bonita, é uma porta branca. Você está vendo só a porta. Você está impressionado com a porta, você se afasta um pouco para ver o tamanho dela. É uma porta diferente. Na verdade, agora que você percebeu que não é uma porta, são 2 portas. 2 portas, elas abrem uma para cada lado. É a porta mais impressionante que você já viu. Você não imaginava que esse médico fosse tão importante. Você já está impressionado só de ver a porta que você vai entrar. E você tem uma consulta marcada com esse doutor. Você está sentindo alguns incômodos na sua alma e você já procurou tantas pessoas e você não conseguiu resolver. E você toca o interfone aí do consultório do doutor. E o recepcionista, ele fala assim, muito bom dia. Como é seu nome? E você fala o seu nome. Aí o recepcionista, ele fala assim, seja muito bem-vindo, o seu nome está na lista. Você está próximo do seu horário. E as portas automaticamente elas se abrem. E a hora que essas portas começam a abrir, você começa a perceber uma luz que vem aí de dentro desse consultório. Você fala assim, uau, que luz é essa? É uma luz com aspecto dourado e você fica impressionado. Você fala, que consultório que é esse? E quando você chega na recepção, só tem uma poltrona. Você fala, que diferente. Eu achei que ia ter várias pessoas aqui esperando. E você senta nessa poltrona, é a poltrona mais confortável que você já sentou até hoje. Você já sentou e você já começou a ter uma experiência. A primeira experiência que você tem nesse consultório é a experiência do pertencimento. Você fala, eu estou me sentindo pertencente aqui nessa poltrona. Você está se sentindo envolvido por essa poltrona. Parece que ela tem um aconchego e um calor que você nunca sentiu. Percebe essa poltrona, vê como é bom estar dentro dela. É como se ela abraçasse você, é como se ela envolvesse você. E ela tem massagem, você começa a receber uma massagem. Seus pés estão sendo massageados, as suas pernas, as suas panturrilhas, os seus braços, suas costas, seu pescoço. Tudo está sendo massageado e você está se sentindo muito à vontade. Você está se sentindo agora merecedor. Você fala, uau,
já valeu a pena vir para esse consultório. Eu nem sei quanto que é a consulta, porque foi uma indicação. Mas ainda bem que me indicaram esse consultório. E você está desfrutando, e você está aproveitando, porque esse lugar foi reservado para você. Você está se sentindo uma pessoa única. Respira aí essa importância que você tem. Já dá aquele sorriso aí agora, enquanto você está desfrutando, você fala, uau, eu sou único, eu sou incomparável. Como é bom se sentir único, que você olha para aquele balcão da recepção e você procura alguém e não encontra. Você fala, mas teve alguém que falou comigo. Teve alguém que atendeu esse interfone, falou comigo, cadê essa pessoa? Aí essa pessoa, ela fala, ei, eu estou aqui. Aí você está muito calmo naquela poltrona, você fala assim, aqui aonde? Você está ali desfrutando daquele momento e você percebe, ele fala assim, eu estou aqui dentro do seu coração. Aí o seu coração dá uma pulsada mais forte, vê o seu coração batendo, olha para o seu coração mentalmente e vê o seu coração pulsando agora. Ele está batendo mais rápido, mais rápido, mais rápido, ele deu uma acelerada. Porque ele ouviu algo que ele não tinha escutado ainda. O atendente, o recepcionista, aquele que me conecta com o meu Senhor, está dentro do meu coração. Que loucura! Aí você fala assim, esse consultório realmente é diferente. E aquela tristeza que você tinha já não existe mais. E aquele desânimo que você sentia, você já não sente mais, você está desfrutando. E agora esse recepcionista que estava te esperando, ele fala assim, o doutor já está chegando aí. E você fala, que maravilha. Mas eu estou bem, se ele demorar mais um pouquinho, eu já estou me sentindo aqui amado, pertencente, eu nunca tive uma experiência de desfrute igual a essa. Eu parei o meu dia para investir em mim hoje, está sendo muito bom. Aí o médico chega, ele tem vestes brancas, ele tem cabelos brancos, ele é um médico diferente, você está nessa cadeira e você só olha para ele aparece aí ao seu lado direito, e ele fala assim, bom dia, eu estava te esperando aqui. E a hora que ele fala bom dia para você, algo extraordinário acontece. Eu quero que você mentalize isso agora. Todas as coisas, mentaliza isso agora, todas as coisas que estavam te paralisando. Dá nome para essas coisas aí agora. Eu quero que você veja os nomes dessas coisas. Medo, insegurança, dor, sofrimento, abandono. A hora que ele fala isso, essas palavras, elas estouram e se dissolvem. E você fica impressionado, que você fala assim, que doutor é esse? Que médico é esse? Aí aquele pesar que você estava sentindo já não existe mais. Aí eu quero que você olhe para o seu coração todo fissurado, todo marcado. Ele fala assim, eu vou restaurar o seu coração. E ele coloca a mão sobre o seu peito e você percebe o seu coração está sem nenhuma fissura. Seu coração está sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. E ele te fala assim, ei, o recepcionista está aí dentro do seu coração. Ele está com o interfone ligado para falar com você em todo o tempo e dar os recados que eu tenho para você. Eu quero que você saiba que quando você precisar marcar uma reunião comigo em qualquer horário, é só você falar com ele, você tem uma agenda livre. E quando você ouve essa palavra, você tem uma agenda livre, a sua alma, ela fica numa alegria que você jamais sentiu. Você sabe, você está em um lugar totalmente diferente. Aquelas palavras e pessoas que te bloqueavam já não bloqueiam mais, você procura dentro da sua alma e não encontra. O que você encontra é uma paz profunda e uma vontade de sair e vencer. E ele fala assim, ei, fica em pé, filho. Ele pega nas suas mãos, te coloca em pé, e ele olha dentro dos seus olhos e fala assim, ei, você não tem mais nenhum impedimento. Eu quero que você saia daqui e você faça tudo o que tem que ser feito, porque eu transformei a sua tristeza em alegria. E ele te fala, saiba que o recepcionista está aí o tempo inteiro, te ouvindo e reportando para mim. E todas as vezes que ele ouve e reporta para mim, eu atendo o seu pedido.
Eu quero que você se sinta revigorado igual você nunca sentiu. E eu quero que você sinta agora o seu corpo sendo fortalecido, a sua mentalidade sendo fortalecida. Você se sente pronto para coisas novas. E você só sabe de uma coisa. Ele falou que você está bem e você está pronto para conquistar coisas que os seus olhos ainda nem viram. Esfrega suas mãos aí. Dá aquele sorriso. Abre os seus olhos e fala assim: eu pratico a presença. Eu pratico a presença. Eu pratico a presença. Qual igreja você prega? Para mim a pergunta é nessa igreja aqui online. A igreja que a gente está constituindo aqui. Eu prego na igreja aqui da minha casa. Faz muito tempo que eu não prego em uma igreja institucional. Uau! Como foi aí a sua experiência? Como foi aí a sua experiência? Como foi aí a sua experiência? Você acessou a presença ou não? Você sentiu a presença? Você percebeu a presença? Espero que você tenha sentido, percebido e vivido a presença. Você pode acessar a presença todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Só que deixa eu te falar uma coisa, não dependa de mim, não dependa dessa mentalização para acessar a presença. Não dependa. Oh Deus, ó, tem que ler uns negócios que é terrível, né? O pastor disse que é para ficar 30 dias sem pecar para participar da ceia. Fala para ele não fazer a ceia nunca mais, que nem ele fica 30 dias sem pecar. Nem ele fica 30 dias sem pecar. Nem ele. Pratica a presença. Pratica a presença e renova a sua alma, não renova? Gente, você que não me segue ainda, você que está aqui, você que vai ver agora, você que vai ver depois, me segue aí. Me segue aí para a gente acessar os códigos do reino junto. Beijo seu coração, vai viver o seu domingão, vai desfrutar dele, vai praticar a presença. E amanhã, 4h59, a gente tá junto de novo. Beijo seu coração e até amanhã. Você que está comigo aqui, a gente tem aula agora no Clube 6h27, bora para lá.